Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Leite Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 290. O evoluir na senda das virtudes. Por irmão Dario Ângelo Baggieri. O homem maçom, verdadeiramente iniciado, não se basta a si só, ele precisa da sociedade para sua cultura física, intelectual e moral. Para que ocorra o bem comum, é necessário a sociedade de líderes, que é a maçonaria universal, promover e disciplinar seus membros, os auxiliando na sua auto-lapidação contínua no aprimoramento moral, intelectual, pessoal, familiar, profissional e também coletivo. O homem profano, que não é virtuoso, é propriamente todo aquele que está diante e fora do templo e das leis que o regem no cosmo universal. Hoje nos deparamos com inúmeros irmãos que nunca evoluirão e serão eternos profanos de aventais. Essa assertiva é tão cristalina, que tem desmotivado muitos irmãos pelo Brasil e pelo mundo em que estão esvaziando nossas colunas progressiva e paulatinamente, com uma evasão que vem se acelerando nestas 3 últimas décadas, conforme vemos nos vários trabalhos publicados por irmãos das potências regularmente reconhecidas. Vemos os mais antigos se pronunciarem. A maçonaria não é mais a mesma, perdeu a sua essência, está sendo prostituída pela malversação de seus valores, está se tornando um clube de serviços e festinhas, enfim, em um caminho de extinção inexorável, em algumas décadas, como uma instituição paladina da moral e dos bons costumes. Vemos muitos irmãos propalarem que a abertura que a globalização promoveu, expondo de maneira desvirtuada, muito de nossos usos e costumes, de uma maneira promíscua e tendenciosa por muitos desses pseudo-iniciados, que trouxeram às redes sociais, uma vulgarização sem precedência, da maçonaria, inclusive com viés comercial. Vemos nas mídias, muitos aproveitadores criando lojas virtuais, convidando para se iniciarem, obviamente pagando uma quantia razoável. Ou seja, a coisa está tão vulgarizada e que sarcasticamente, ainda pode piorar mais. As nossas lideranças assistem impávidas e nada fazem de efetivamente prático para coibir tais disparates. Vimos nesse início de julho de 2022, as potências maçônicas Bob, Gong e Gomen promulgarem um manifesto conjunto sobre o que maçonaria regular, nas mídias. Mas é muito pouco. Atitude isolada regional mineira, que deveria ser encampada pela CMSB, Comab Gob a nível Brasil. Após esse pequeno preâmbulo, que pode parecer desproposital ao título em epígrafe, vemos que evoluir na senda das virtudes é uma tarefa extremamente penosa, difícil e exclusivamente pessoal, de cada irmão, mas que redundará certamente no coletivo, em nossa sublime instituição. Ser virtuoso tem por conceito de várias vertentes, sentidos diferenciados dentro do filosofismo. Vejamos. O que seria um homem virtuoso para Aristóteles? Segundo Stagirita, o homem bom e virtuoso é aquele que alia inteligência e força, que utiliza adequadamente sua riqueza para aperfeiçoar seu intelecto. A virtude, ou a excelência moral, resulta do hábito, de sua prática. Ou seja, de atitudes e não de falácias. As virtudes se adquirem pelo hábito de sua prática rotineira. Se você praticar uma virtude de novo e de novo, eventualmente você irá torná-la parte do seu caráter. Você aprende as mesmas praticando-as. Assim, as virtudes devem ser praticadas regularmente para fortalecê-las. Na filosofia, virtude é caracterizada pela busca por uma vida mais equilibrada e alinhada com o que há de positivo. Ser virtuoso é sinônimo de ser alguém com uma boa essência, um indivíduo que realiza boas ações, motivadas por sua índole. Contudo, nem todo mundo conhece o significado dessa palavra e compreende o real impacto que ela possui para o homem. Aristóteles explicou que, quando uma pessoa fala a respeito do caráter de outra, tende a usar adjetivos como calmo e temperante, sem mencionar o quanto esse indivíduo é sábio. No entanto, a sabedoria também pode ser louvada quando se configura como o resultado de um hábito, e se um hábito é louvado, logo ele é uma virtude.
Atualmente, a filosofia estuda as virtudes morais pela linha da ética das virtudes, e as virtudes intelectuais consistem na capacidade de aprender com o diálogo e a reflexão na busca do verdadeiro conhecimento. A virtude moral, por sua vez, é a ação ou comportamento moral, é o hábito que é considerado bom de acordo com a ética. Na vida pessoal e na caminhada na senda das virtudes, a persistência é frequentemente citada como um item imprescindível para o sucesso. Desistir no meio do caminho, como sabemos, é mais frequente do que tentar e continuar tentando até que as realizações e as consequências positivas das realizações do crescimento individual de cada um de nós chegue e seja enraizado em nossas atitudes éticas e morais. Segundo Henry Ford, há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Nunca esse jargão se aplicou tanto a uma entidade quanto à maçonaria. Como diz o irmão Fernando Pessoa, que ao ver a ordem ameaçada, fez a melhor e mais pública defesa da maçonaria que se conhece na história da ordem. Ele ratificou que o mundo é para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que o pode conquistar, ainda que tenha razão. Ou seja, há uma grande diferença entre aquele que pensa com persistência, mas não faz, e aquele que pensa e faz até conseguir. De modo que a virtude da persistência, na psicologia positiva, é indissociável da ação, do comportamento. Para Fernando Pessoa havia duas classes de maçons: os esotéricos e os esotéricos. Os esotéricos, em sua opinião, os verdadeiros maçons, eram os espiritualistas, aqueles que viam a ordem como sociedade de pensamento, onde se podia adquirir uma verdadeira consciência cósmica. Os esotéricos eram aqueles que viam a maçonaria como um clube de cavalheiros, uma entidade socioempresarial elitista e pseudo-filantrópica, mais interessada em política e vida comunal do que, propriamente, doutrina. Na sua opinião, a maioria dos maçons era do último tipo, isso é, esotéricos. Eram do tipo administrativo, pessoas que galgam até os últimos graus da ordem sem entender absolutamente nada do que aprenderam lá. Isso significa que existe na maçonaria uma grande quantidade de iniciados profanos, que por falta de uma sensibilidade para com a verdadeira natureza dos ensinamentos maçônicos, ou mesmo pela falta de interesse ou mera preguiça intelectual, jamais serão verdadeiros iniciados, ou maçons no verdadeiro sentido da palavra. São iniciados por fora, apenas formalmente, mas continuam profanos por dentro. Sua principal crítica era o fato de as lojas terem se tornado instituições que faziam sessões meramente administrativas. A maioria das lojas, segundo o poeta, praticavam os rituais de uma forma vazia e puramente formal, sem levar o adepto a entender a riqueza espiritual contida nas lendas, nos ritos e nos símbolos utilizados no ensinamento maçônico. Por isso, dizia ele, cada grau deveria corresponder a um estado de vida, tendente a levar o iniciado a um novo patamar de consciência. Isso tudo se perdeu quando a maçonaria institucionalizou seus ritos e se transformou numa organização administrativa. Salientava ainda que a maçonaria é uma ordem de vale, isto é, uma ordem que precisa da qualidade iniciática para se tornar uma ordem de montanha. Simbolicamente, isso significa que a sua função é dirigir o adepto na busca da elevação espiritual. Esse ensaio é deveras empolgante e abre após cada reflexão um campo vastíssimo de análise do que é realmente buscar e caminhar na senda das virtudes. Enveredando ainda pela filosofia grega, conta a história que Sócrates encontrava-se em Delfos e interrogou a pitonisa sobre o que era verdade e ela nada respondeu, mas mostrou as inscrições de um rochedo que diziam: conhece-te a ti mesmo. O filósofo ficou horas a fio, analisando a frase e aprofundando-se em seus pensamentos, até que chegou à conclusão e disse à pitonisa: eu nada sei. Quando retornou a Atenas, questionou as autoridades da polis sobre vários temas e descobriu que elas estavam em uma situação inferior à sua, pois desconheciam que nada sabiam, e para ele apenas era sábio quem já havia descoberto que não sabia de nada. Pois a partir desse momento, que seria possível o início de uma jornada de autoavaliação para buscar formas, identificar a verdade e o surgimento do conhecimento.
Assim também é o início da caminhada na senda das virtudes, ou seja, o reconhecimento que a verdadeira humildade consiste não apenas no primeiro degrau na busca do crescimento interior, mas também no último, pois somente seremos realmente dignos de adentrarmos ao convívio fraternal com as bênçãos do grande arquiteto do universo, quando entendermos que a humildade de coração é a maior de todas as virtudes. Ser humilde não significa fraqueza, mas, sim, comportar-nos com bondade e amabilidade, mostrando força, serenidade, amor próprio e autocontrole. A mansidão foi um dos atributos mais abundantes na vida do Salvador. Ele próprio ensinou a seus discípulos: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Poderíamos ficar ainda por horas a fio, divagando sobre esse tema tão enriquecedor. Assim termino esse ensaio parafraseando mais uma vez esse irmão maravilhoso, Fernando Pessoa: "O mundo é para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que o pode conquistar, ainda que tenha razão." Ou seja, há uma grande diferença entre aquele que pensa com persistência, mas não faz, e aquele que pensa e faz até conseguir. De modo que a virtude da persistência, na psicologia positiva, é indissociável da ação, do comportamento. O autor, irmão Dário Ângelo Baggieri, é mestre instalado, membro da loja maçônica Sermão da Montanha, Oriente Montanha, Espírito Santo. Edição: Luiz Sérgio Castro. Até um próximo episódio de Uma Leite Podcast.